A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que temos de continuar os estudos dentro do projeto Toda a Escritura, e hoje nós vamos ver o final do capítulo 18 e o capítulo 19 de Gênesis. Nós vamos estudar o tema Juízo e Livramento em Sodoma. Esse trecho, esses dois capítulos, eles podem perfeitamente ser divididos em três partes. Uma primeira parte na conversa entre Abraão e o Senhor, no qual ele intercede por Sodoma. Uma segunda parte que fala do livramento de Jó e a destruição de Sodoma. E uma terceira parte que fala sobre a questão de Ló e as suas filhas. Muito bem, na primeira parte que nós vamos abordar, no capítulo 18, abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 18, vamos estudar então a partir do versículo 16. Aqui vai falar então a conversa entre Abraão e o Senhor, na qual ele intercede pelas pessoas em Sodoma, porque o seu sobrinho Ló estava vivendo em Sodoma. E aí o que acontece é que primeiro tem uma introdução da parte de Deus. O Senhor que tinha aparecido para Abraão junto com dois anjos, em uma teofania, como se fossem três pessoas, três homens. Mas Abraão reconheceu que era o Senhor, e aí o Senhor vai e começa a falar claramente com Abraão, dizendo assim: não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, eu vim aqui para ver o que está acontecendo em Sodoma e vou pesar a mão sobre Sodoma. A partir daí, Abraão, percebendo o que vai acontecer, ele começa a interceder por Sodoma, porque ele sabia que o juízo de Deus viria sobre Sodoma, e ele queria preservar a vida de seu sobrinho. E ele começa a dizer: mas Senhor, o Senhor é justo, o Senhor vai destruir a cidade toda, se houver lá 50 justos, vai destruir todo mundo, o Senhor não faria uma coisa dessa? Deus, de jeito nenhum, eu não destruo, se houver 50 justos eu preservo. E Abraão começa a barganhar com Deus, e baixa para 40, e baixa para 30, e depois 20, e 15, e nada, e até que Deus encerra a conversa e vai embora. E Abraão fica com peso no coração. E assim encerra essa primeira parte. Vamos dar uma olhada então nessa primeira parte, alguns versículos para a gente entender o que está acontecendo. A partir do versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus começa esse diálogo dizendo assim: por acaso vou esconder para Abraão o que eu estou prestes a fazer? Quando a gente lê lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, tem um versículo que é interessante. Diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Ou seja, a Bíblia mostra um princípio divino que quando Deus tem um plano para a humanidade, um plano significativo para a história da salvação, que tem a ver com as revelações dele, Deus revela isso a seus servos, os profetas. A gente não pode cometer o erro de pensar que isso aqui significa que qualquer coisa que Deus vai fazer, Deus vai falar com alguém que ele vai fazer isso. E muito menos pensar que nós seremos o tal profeta para quem Deus vai revelar. Não. Deus tem critérios que ele é que sabe quais são, dele revelar. E as grandes revelações de Deus para a história humana já foram dadas pelo Senhor a seus servos, os profetas, e estão escritas na Bíblia. Essas revelações estão na Bíblia. Desde que aconteceria antes da vinda de Cristo, a vinda de Cristo, a destruição de Jerusalém, os primeiros anos da igreja, até o final dos tempos. Essas revelações já foram dadas e estão consolidadas na Bíblia. Eventualmente, Deus anuncia alguma coisa para alguém. Tem gente que pega esse princípio divino de ação e leva a um extremo, achando que Deus vai revelar tudo o que está acontecendo. Por exemplo, está havendo guerra na Ucrânia. Aí a pessoa, não, é porque Deus está revelando o plano dele de Gog e Magog. Não está havendo guerra em Gaza. Não, é porque Deus está revelando. Não, não é assim. São coisas significativas que
abrangentes que têm a ver com o plano da salvação, com a revelação divina. E Deus disse que iria anunciar. Por que Deus iria anunciar para Abraão? Aí Deus diz assim, eu vou anunciar porque eu tenho um propósito para com a vida de Abraão. E essa revelação é importante para que esse propósito seja cumprido. Qual é o propósito? Eu escolhi para que ordene seus filhos, a fim de que guardem os caminhos do Senhor, pratiquem a justiça, etc. Ou seja, era necessário que Abraão conhecesse os propósitos divinos para que ele pudesse instruir sua descendência e a descendência temer ao Senhor. E Abraão fez isso. Aquilo que Deus compartilhou com ele, Abraão compartilhou com Isaac. Isaac compartilhou com seus filhos. E Jacó compartilhou com seus filhos. E assim foi chegando, com altos e baixos, com problemas e desvios. A revelação de Deus foi progredindo na história e a descendência de Abraão guardou os oráculos divinos. Tanto é que a Bíblia chegou até nós. O plano de Deus se cumpriu. Por quê? Porque Abraão soube cumprir o propósito de transmitir a seus filhos aquilo que era o propósito de Deus. Isso é maravilhoso. Agora é tremendo quando você contrasta o que aconteceu com o sobrinho de Ló. De Abraão, com Ló, o sobrinho de Abraão. Se Abraão soube guardar os caminhos do Senhor e transmitir a seus filhos, Ló, que era um crente morno, que vivia a reboque de Abraão na sua fé, que andava meio desviado, meio assim, frio na fé, ele não transmitiu isso a seus filhos. Tanto é que suas filhas ficaram noivas de pessoas de Sodoma. E depois, quando Deus executou juízo sobre Sodoma, houve um pecado terrível, induzido pelas filhas de Ló. É a diferença entre quem cria seus filhos no temor do Senhor, nos ensinamentos divinos, e quem não cria. Vamos adiante. Versículo 20, Deus diz assim: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que tem vindo até mim. Se não é assim, sabê-lo-ei. Deus fala um linguajar que Abraão entenda, tá? Deus fala um linguajar. Abraão, eu vim aqui pessoalmente para verificar o que está acontecendo. Hoje nós sabemos que não era necessário que Deus fosse pessoalmente, mas Abraão não sabia. Deus estava aparecendo para Abraão ali, então na cabeça de Abraão, Deus estava ali. Para Deus saber o que estava acontecendo em Sodoma, ele precisaria ir lá. Era o linguajar que Abraão era capaz de entender. E Deus vai e revela aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, que o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até ele. Ou seja, a gente aprende logo aqui, fica revelado aqui, que o problema do pecado vai até Deus. O problema do pecado chega à presença de Deus e Deus leva isso em consideração. É algo sério. É algo que Deus verifica. Não passa a mão por cima. E era um clamor terrível. Nos escritos judaicos, no Talmud e outros escritos judaicos, existe uma série de lendas sobre o que acontecia em Sodoma. Uma opção de contos. Por exemplo, tem a história de uma menina que resolveu alimentar um mendigo e ao descobrirem isso, os habitantes de Sodoma prenderam-na e cobriram-na de mel e a penduraram na muralha da cidade para que as abelhas a matassem. Isso é um conto. Outro conto. Contra a tradição que em Sodoma existia um estatuto legal que proibia a concessão de pão e água aos pobres e estrangeiros. E tem uma opção de coisa assim, porque a marca do pecado de Sodoma foi tão grande, que deixou impressão na cultura judaica e eles começaram a inventar essas histórias. Mas nós não precisamos dessa história para saber o que era o clamor de Sodoma, qual era o pecado de Sodoma. A Bíblia mostra, e existem 4 grandes pecados que a Bíblia mostra em Sodoma. Normalmente as pessoas se lembram só de um, não é? Quando falam em sodomia,
em sodomitas, etc., pensa logo na questão da homossexualidade. Esse era um pecado. Mas a Bíblia fala de 3 outros, que normalmente as pessoas não se lembram. Por exemplo, a religiosidade hipócrita com tolerância à violência social. A religiosidade hipócrita, Deus fala lá no capítulo 1 de Isaías, versículos 10 até o 17, dizendo assim: vem cá, vocês acham que eu me agrado desses cultos que vocês estão fazendo? Vocês acham que eu me agrado desse sacrifício, da guarda dos sábados? E Deus começa a enumerar uma porção de coisas da prática deles. Chega no versículo 17, Deus diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que é que isso tem a ver com Sodoma? Porque no começo do texto Deus disse que eles estavam fazendo igual a Sodoma. Ou seja, pessoas que, apesar de toda a religiosidade, toleravam que fosse praticada a injustiça, fosse violentado o direito dos órfãos e das viúvas, não atendiam para a prática da justiça. Sodoma compactuava, era tolerante com a injustiça. E Deus não se agradou disso. Principalmente porque os menos favorecidos é que eram atingidos. Logo os mais fracos, logo aqueles que não tinham como se defender. Mas eles iam ao culto. Eles praticavam sacrifícios lá em Israel. E Deus os compara a Sodoma. O segundo pecado diz assim, está lá em Jeremias capítulo 23, verso 14. Vejo coisa horrenda, Deus falando, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um em sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma. Lá em Jeremias. Israel estava procedendo igual a Sodoma. Como? Tolerante com o adultério, ou seja, infidelidade conjugal, com a mentira e uma prática da justiça tão leviana, tão frouxa, que os malfeitores se sentiam encorajados a continuar fazendo mal. Note que isso era lá em Sodoma e em Israel. Eu não estou falando da nossa sociedade, não. Se vocês estão achando coincidência, é só coincidência. Ezequiel capítulo 19, verso 49, tem uma outra característica da pecaminosidade de Sodoma. Soberba, fartura e prosperidade tranquila. Diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Ou seja, Sodoma era uma cidade rica, importante, e viviam cheios de si, porque nós, tal. Do alto da sua soberba, desprezavam o pobre e o necessitado. Tinham fartura, muita fartura. As campinas do Jordão ainda eram verdejantes naquela época. Próspera tranquilidade. Próspera tranquilidade quer dizer o quê? Quer dizer que eles eram tão prósperos que tinham momentos de lazer sobrando. Podiam se dar ao luxo de ter muitos momentos de lazer. E aí, Deus diz que foi por causa disso que eles foram julgados. E um quarto pecado, a prática do homossexualismo, que é um pecado abominável aos olhos do Senhor, com arrogância. Não era a mera prática do homossexualismo, era um homossexualismo com arrogância. Eles foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que vendo eu isto, os removi dali. Está escrito lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 50. Note que existem pessoas que pecam, têm vergonha do pecado e praticam escondido. São pecadores, ofendem a Deus. Mas existem aqueles que são pecadores e se orgulham do pecado que praticam. Isso é terrível. O tal pecado
está escrito lá em Levítico 18, 22, homem com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Levítico 20, verso 13, se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Note que a palavra abominável aparece nos dois textos, igual como lá em Ezequiel. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, e depois eu vou ler o 30. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até suas mulheres mudaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam em desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. Versículo 30. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-la, e o que é pior, incentivam outros a fazê-lo também. Ou seja, é o pecado abominável praticado com arrogância. Isso tudo irritou a Deus, foi trazendo cada vez mais a ira de Deus crescendo para se derramar sobre Sodoma. E note que a gente comparando Sodoma com nossas grandes cidades, sejam no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo, a semelhança é muito grande. Aquela civilização que cometeu essas coisas, o juízo de Deus vem sobre elas, como aconteceu com Sodoma, como aconteceu com a Babilônia, como aconteceu com Israel, que Deus disse aqui que ia destruir Israel, como aconteceu com Roma, como aconteceu com tantas civilizações e acontecerá também com a nossa civilização. Chegará um momento em que o cálice da ira de Deus estará cheio e vai ser derramado. Vai ser derramado. No versículo 21, capítulo 18, Deus diz assim, que eu verei se é isso de fato que está acontecendo. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte, eu vou lá verificar o que está acontecendo. Não que Deus tenha necessidade, ele sabia o que estava acontecendo. Mas o que ele quer transmitir para Abraão é que Deus não toma providência sem saber exatamente o que está acontecendo. Qualquer juiz sabe, qualquer advogado sabe, até mesmo os leigos sabem, que existem algumas poucas coisas que são essenciais para um julgamento justo. Primeiro, conhecimento da lei. Segundo, conhecimento dos fatos. Essas duas coisas são absolutamente indispensáveis. Saber a lei para poder aplicar e saber os fatos, todos os fatos. E Deus toma providências sabendo isso. Ou seja, Deus não toma providências, não pratica juízo com base em rumores. Ele verifica. E a partir do versículo 23, então, 22, nós temos a intercessão de Abraão pelos homens, aquela barganha, né, que Abraão foi fazendo com Deus para ver se conseguia poupar a cidade e assim livrar o seu servo, frio na fé, que estava morando lá na cidade. Você nota que a conversa de Abraão com Deus é toda baseada no conhecimento que Abraão tem de Deus. Ele sabe quem é Deus, tem fé e por causa disso ele tem intimidade com Deus. Ele pode falar francamente com Deus. Quando ele argumenta com Deus, ele não argumenta baseado no que ele gostaria que acontecesse. Ele argumenta baseado naquilo que Deus é. Ele diz assim, porventura não fará justiça ao juiz de toda a terra? E ele sai apelando para os atributos de Deus. Aquilo que ele conhece de Deus é que ele usa na oração dele. E ele vai fazendo as orações dele, e lá os pedidos dele, e faz 6 pedidos, e os 6 pedidos que Abraão faz, Deus diz que atende. Só que quando chega no 10, não havia 10 justos em Sodoma. E chegou no 10, Deus foi e encerrou a conversa. Do tipo, menos de 10 eu não tolero. Até 10, por 10
pouparia a cidade, mas menos de 10 a cidade vai perecer. Abraão começou com 50 e Deus vai e encerra a conversa. Ou seja, a paciência de Deus tem um limite. A tolerância de Deus tem um limite. Chega um momento que o juízo vem e o juízo será executado. Uma lição fundamental desses capítulos aqui é nós percebermos o coração aberto de Abraão diante de Deus. Abraão não tentou maquiar o que ele queria, não tentou esconder. Ele foi honesto com Deus. E é uma importância muito grande na nossa relação com Deus nós termos franqueza com Ele. Não tentarmos esconder o nosso coração, aquilo que nos inquieta, nossas dúvidas, nossos temores, nossos desejos, nós apresentarmos diante de Deus. Porque se a gente não faz isso, nós estamos querendo ter um relacionamento com Deus baseado na mentira, no fingimento, na nossa hipocrisia. Que é um absurdo, porque Deus conhece a verdade. E aí você sabe que Deus conhece a verdade, mas você quer esconder a verdade dele, e fazendo de conta que ele não sabe? Não. Abraão não cometeu esse erro. Abraão foi honesto, aberto com Deus, franco. E é muito interessante isso, muito interessante. Senhor, tu sabes que eu não quero, Senhor, mas tu está querendo mandar que eu vá, eu vou. Amém. Você está sendo honesto e obediente, que é o que Deus quer. Senhor, eu estou com muita vontade, Senhor, me segura, porque se depender de mim eu vou pecar. Me segura. Amém. Você está pedindo socorro em tempo oportuno. Está confessando sua fraqueza diante de Deus. E Deus atende essa oração honesta. Isso aqui é uma lição que a gente aprende no capítulo 18. No versículo 26, Deus diz que, assim, se eu achar lá os justos, eu vou poupar. Ou seja, até certo ponto, Deus não destrói o ímpio por amor ao justo. Mas e se passar desse certo ponto, o justo morre junto com o ímpio. O justo morre junto com o ímpio. E aconteceu muitas vezes na história. Às vezes o justo habita num lugar que tem tanto pecado, que a justiça dele não é suficiente para preservar todo aquele lugar. E aí quando chega a destruição, ele é levado junto. Existe uma proporção aí que Deus tem, e eu não sei qual é. Por favor, não me pergunte. Mas Deus sabe. A misericórdia dele existe aí. Então, a gente, quando está vivendo numa sociedade de injustiça, a gente tem que clamar muito. Senhor, aumenta a quantidade de justos daqui. Aumenta a quantidade de justos aqui, para que essa sociedade não seja destruída e eu junto com ela. Ou então me leva daqui, Senhor, antes que a destruição venha. Baruque, secretário de Jeremias, não tinha percebido isso. E foi preciso que Jeremias desse um aperto nele, dizendo, você está querendo coisa demais, Baruque. Será que você não percebeu que o simples fato de você estar sendo poupado, e você vai ser poupado quando a destruição chegar, já é muita coisa? Deus protege. Agora, abra o olho para não ficar acompanhando ímpios demais. Para não ficar achando que está tudo bem. Não, a minha justiça vai preservar esses carros bravuinhos aqui todos. Não. Abra o olho. Seja prudente. É um texto que tem várias lições aqui que a gente tem que tomar cuidado e observar com cautela. Muito bem. Chegamos agora, então, no capítulo 19, onde tem agora a segunda etapa. Aqui a primeira etapa foi a conversa de Deus com Abraão. Nessa segunda etapa nós temos os anjos chegam a Sodoma, vão à casa de Ló e falam que vão executar o juízo de Deus. Então é a segunda parte. Veja o que temos aqui no versículo 1 até 3. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se de rosto em terra. Até aqui, por enquanto. Então, nós temos 3 coisas aqui que a gente merece nossa atenção. Primeiro, a chegada de 2 anjos. Segundo, onde é que Ló estava. E terceiro, o que é que Ló fez.
Primeiro, 2 anjos. Os 2 anjos chegaram lá. Para quê? Para verificar o que estava acontecendo, para que Deus soubesse. O Senhor não foi pessoalmente lá para Sodoma. Os 2 anjos é que foram. Mas Deus ficava sabendo, porque Deus sabe o que os anjos estavam vendo. E a gente nota aqui que o trabalho dos anjos não era basicamente informar ao Senhor, porque Deus não precisava disso. Era resgatar a Ló. Esse era o trabalho dos anjos. A gente vê isso na continuação do capítulo, que esse era o trabalho. Ou seja, está se cumprindo aquilo que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são enviados por Deus, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Não foi Abraão que pediu para os anjos irem lá, foi Deus. Abraão nem se meteu nisso daí, ele queria salvar Ló. Como Deus ia salvar Ló, Abraão não entrou no mérito. Ele não ficou dizendo, Senhor, manda agora teus anjos lá para tirarem meu sobrinho. Não. O ser humano não dá ordens a anjos. Eles são enviados por Deus em nosso favor. Depois tem o versículo, no Salmo 91, versículo 11, o Salmo 91 é muito conhecido, no versículo 1 diz assim, porque a seus anjos dará a ordem a teu respeito, os seus anjos de Deus, né? Porque Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Quem é que dá ordem aos anjos? É Deus que dá ordem aos anjos. Nós não mandamos nos anjos. Não temos autoridade para isso. Eles foram enviados por Deus. A segunda coisa que tem aqui que eu quero chamar a sua atenção é onde é que Ló estava, assentado na entrada da cidade. O que é que era a entrada da cidade? As cidades tinham muros, eram muradas e havia portões. Cada cidade tinha um portão principal. E na frente desse portão principal havia espaços, um espaço público, onde as pessoas se reuniam para definir questões, para discutir, para ver quem tinha razão ou não, ou para fazer negócios. Isso tudo era validado por algumas pessoas que ficavam assentados na entrada da cidade. Ainda hoje, se você vai nessas cidades do Antigo Oriente Próximo, tem lá, né? Lá em Israel tem, nas ruínas de algumas cidades, tem os bancos com um lugarzinho para a pessoa sentar, de pedra assim, com um assentozinho, que ali sentava aqueles que eram os juízes, que ficavam lá para decidir o que estava acontecendo. Nesse lugar, por exemplo, como esse daí, foi que Abraão negociou a compra da cova de Macpela para poder sepultar Sara. Ele ficou conversando lá com os filhos de Efron, o Eteu, está lá em Gênesis capítulo 23, até que conseguiu comprar. Isso foi oficializado na porta da cidade. Gênesis capítulo 34, versículo 20, fala quando foi acertada a união entre a família de Jacó e de Siquém. O Siquém tinha violentado uma das filhas de Jacó, aí disseram que iam casar com as famílias, tal, se ajuntaram lá e acertaram, vamos oficializar, vamos unir as famílias, vamos. Onde é que foi feito isso? Na entrada da cidade, na porta da cidade. Quando Boaz quis tomar Ruth como esposa para ser o remidor dela, disse assim, não, mas eu não posso fazer porque tem outro remidor antes de mim, que tem mais direito que eu. Aí ele foi na porta da cidade e ali ele negociou para que fosse transferido os direitos de resgate para ele. Ou seja, a porta da cidade funcionava como uma espécie de cartório, onde as coisas eram oficializadas. E ali havia os juízes. E Ló era um desses juízes, provavelmente. Não só porque ele estava sentado na porta da cidade, como também porque quando você chega lá no versículo 9, mostra que ele estava lá sentado na condição de juiz. Versículo 9 diz assim, eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ou seja, ele era juiz em alguma coisa, né? Já era respeitado como juiz, estava lá sentado. Então essa é a segunda coisa que é importante, Ló prosperou em Sodoma, ele se deu bem em Sodoma. Aquela atração que levou Ló a abandonar a companhia
do tio Abraão de ir para lá. Acabou dando problemas, ele foi capturado, mas foi resgatado por Abraão e agora ele estava se dando bem dentro da cidade. Tinha subido na condição social. Estava lá agora, aparentemente, tudo numa boa, só que ele estava angustiado. Ele via a iniquidade da cidade, ele via aqueles pecados todos. E ele sabia que aquilo ali ia acabar mal. Estava muito constrangido, sofrendo, como Pedro explica. E aí ele viu os 2 anjos se aproximando. E aqui tem a terceira coisa. Quando ele viu, levantou-se ao seu encontro e prostrou-se em terra. Uma conduta completamente atípica. Não era de se esperar que uma pessoa que tem um cargo importante numa cidade importante se levantasse, corresse para receber 2 estrangeiros, se ajoelhasse, inclinasse o rosto no chão. De alguma maneira, Ló distinguiu, ele discerniu quem eram aquelas pessoas, ou percebeu que eram pessoas extremamente importantes. Ou seja, algo que talvez tenha movido também o tio dele, Abraão, quando teve a mesma conduta, se levantou da entrada da sua tenda e se ajoelhou na frente dos 3 visitantes que recebeu. Teve algum tipo de discernimento espiritual ali. A gente não sabe o que ele viu, mas ele teve isso. E aí ele chegou lá e pediu para esses homens entrarem na casa dele. Irem lá, que ele iria preparar uma comida para eles, lá tal. Os homens disseram, não vamos entrar na tua casa. Vamos dormir na praça. Uau! Como assim? Não é possível. Como assim? Os anjos não estariam se sentindo bem pelo que estava acontecendo na casa de Ló. Os anjos eram seres espirituais, celestiais, que estão na presença de Deus, contemplam a santidade de Deus. E ali na casa de Ló, não era um ambiente que eles estariam se sentindo muito bem. Isso me leva a uma questão muito delicada. Deus envia anjos para nossas casas, mas como será que eles se sentem na minha casa com o que vem? Como será que eles se sentem na sua casa com o que presenciam? O tipo de diálogo, o tipo de conversas, de diversões, de programas, a forma como a família se relaciona, a forma como tratam uns aos outros. Será que os anjos se sentem feridos no seu sentimento espiritual de pureza e santidade e amor, que eles contemplam tudo isso? Eles são superiores a nós. É algo que me deixa pensativo, pedindo graça e misericórdia a Deus. Muito bem. E os anjos não quiseram ir, mas Ló insistiu, até que eles foram. Quando eles foram, versículo 4 e 5 diz que quando aconteceu isso, os homens daquela cidade, veja aí o versículo 4 e 5. Mas antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como os velhos, sim, de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Aqui tem um retrato da decadência moral de Sodoma, um retrato bem nítido do que estava acontecendo. Uma decadência moral que tem aspectos que a Bíblia mostra claramente aqui. Primeiro, era uma questão antinatural. Venham aqui para que nós abusemos deles. Segundo, era uma coisa desavergonhada em público. Terceiro, era uma forma violenta. Quarto, era uma maneira obstinada. Eles quiseram atacar Ló, quiseram entrar na casa. Os anjos o cegaram. E depois que os anjos cegaram, eles ficaram tateando ainda assim, querendo encontrar a porta, porque eles foram colocados para fora da porta, ficaram cegos, e aí quiseram voltar para pegar de qualquer maneira. Uma obstinação no pecado. E quinto, algo generalizado. Moços e velhos. Uma conduta terrível. Extremamente terrível. No versículo 8, Ló toma uma providência aqui extrema para tentar evitar essa violência. E ele diz assim, tenho 2 filhas virgens, eu vou lá trarei, tratai-as como vos parecer, porém não façais nada a esse homem, porque se acham sob a proteção do meu teto. No Oriente Médio, no Antigo Oriente, a hospitalidade era um dever sagrado. O anfitrião tinha que proteger os hóspedes a qualquer custo de sua própria vida. Mas Ló não está empenhando a sua vida aqui, está empenhando a das filhas. Da outra vez que aconteceu algo semelhante a isso, a mulher morreu. Está lá no livro de Juízes.
Os homens lá da cidade quiseram pegar a filha do levita, a mulher do levita, aí não foi permitido, aliás, quiseram pegar o levita, aí não foi permitido, aí empurraram a mulher dele para fora, e aí os homens abusaram dela a tal ponto que ela morreu. As filhas iriam morrer. O Ló está aqui com a cabeça completamente maluca. Ele está querendo proteger a honra que ele tem na cidade, às custas da filha. Tudo bem que tinha que proteger o hóspede, mas ele se empenhar nisso. Mas não sacrificar o inocente. Isso não tem menor justificativa, não tem o menor cabimento. Tanto diante da nossa cultura, quanto da cultura judaica, quanto do ensinamento bíblico, como da cultura da época também. E por que Ló fez isso? Porque ele estava com a visão, a mentalidade completamente torcida pela mentalidade da cidade em que estava vivendo. Ficou azucrinado, completamente sem referenciais. Perdeu os referenciais porque estava contaminado pela cidade. E aí a gente percebe como é perigoso ficar se convivendo demais com pessoas que têm uma mentalidade completamente diferente. Vai se perdendo o referencial e cometendo injustiça, sacrificando o inocente para defender a própria honra, porque ele queria parecer bem. Eu estou protegendo aqui, estou sacrificando minhas filhas. Um absurdo completamente generalizado. Sem falar que os anjos, que ele tinha reconhecido como seres que mereciam honra, seriam capazes de se defender. Como mostraram depois, Ló não precisava zelar tanto para defender os anjos, como se eles fossem capazes de se defender. Mas ele queria aparecer bem na fita. Era isso que ele estava acostumado. Uma situação de uma posição de prestígio. Afinal de contas, os tarados que estavam assaltando a casa dele não iriam perder nada. Iriam perder aqueles homens com aparência magnífica que estavam lá. Mas iriam ganhar as filhas de Ló. Sacrificar a família para manter a honra, manter o seu crédito, aparecer bem na fita, não é uma coisa tão incomum nesse mundo. E não é tão incomum até mesmo dentro da igreja, quando muitas vezes as famílias são sacrificadas em seus horários, em convivência, em atenção, para que alguém possa aparecer bem na igreja, possa conservar um determinado cargo na igreja. Guardando as devidas proporções, é o mesmo tipo de conduta. É querer zelar demais pela sua aparência, pela sua honra, a ponto de sacrificar os inocentes. Que Deus nos guarde disso. No versículo 14, depois que os anjos cegaram as pessoas lá e disseram, vamos embora daqui, porque nós vamos destruir esse lugar. Ló foi e avisou os seus genros e disse para eles, levantai-vos, porque o Senhor há de destruir a cidade. Os genros, porém, achavam que ele gracejava com eles. Nossa, você está contando piada, que negócio o senhor vai destruir? O senhor não vai fazer nada. De repente virou crente agora? Ló não tinha a menor credibilidade espiritual diante dos genros. Ele era crente, frio, acostumado, mundanizado, acostumado com o mundo, mas era crente. Mas não tinha autoridade espiritual nenhuma. Era como um conhecido meu disse na determinada época, ele se converteu, ele era suboficial da aeronáutica, se converteu já numa certa idade e logo depois se converteu com o seu entusiasmo no quartel, começou a evangelizar os seus amigos. E aí um amigo que tinha o armário do lado do armário dele, eles tinham o armário do mesmo lado já há vários meses, trabalhando junto, talvez mais de um ano. E aí o amigo, ele falou assim, fulano, eu queria te convidar para ir a um culto que vai ter na minha casa, você não gostaria de ir lá? Você não gostaria de ir no culto na minha casa? Aí o amigo dele falou assim, que bom, fulano, saber que você é cristão, Otton. O nome dele era Otton. Que bom saber que você é cristão, eu também sou. Aí o Otton olhou para ele e disse assim, você é crente? Sou sim. Então quer dizer que você é um agente secreto de Deus? Que você é crente aqui do meu lado há tanto tempo e eu nunca soube? Ló era mais ou menos isso, um tipo de crente e agente secreto de Deus. Estava lá em Sodoma. E os genros dele, que é isso, Ló? Você está de brincadeira, que destruir cidade, coisa nenhuma. Muito bem. Aí no versículo 16 tem uma revelação maravilhosa. Diz assim, como porém ele se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade.
sendo-lhe o Senhor misericordioso. A misericórdia de Deus veio sobre ele de tal maneira que os anjos pegaram pela mão e saíram levando para fora. Ô, seu desviado, seu obtuso espiritual, você não está percebendo o que vai acontecer? O juízo de Deus está chegando, vamos embora. E deram uma prensa nele para ele sair e saíram carregando. Um anjo pegou na mão dele, outro pegou com a outra mão pegou na mão da mulher, o outro anjo pegou na mão de uma filha e a outra mão na mão da outra filha e saíram arrastando os dois para fora da cidade, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Agora, aquilo não foi uma coisa confortável, não foi uma coisa delicada. Dá sua mãozinha aqui, Ló. Não, foi uma coisa assim ríspida, dura, com solavanco, desconfortável. Mas era para salvar a vida. Deus às vezes faz coisas parecidas assim, quando a pessoa está frio na fé. Dá um solavanco nele, querendo pegar pela mão e trazer ele de volta. E isso incomoda. Isso é duro. E a pessoa não gosta e reage e tal, até que ela sente que precisa sair daquele sufoco e começa a clamar a Deus. É uma oportunidade que Deus está dando, sendo-lhe Deus misericordioso. Vamos adiante. E aí no versículo 17, o anjo falou para eles de uma coisa maravilhosa. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina. Livra-te, salva pela tua vida. Esse é o clamor do Espírito Santo às pessoas da nossa geração, através dos pregadores. O clamor para aqueles que são descrentes, o clamor para aqueles que são crentes frios. Livra-te, salva-te, não olhes para trás, prossiga, não pares na campina, ou seja, você tem uma caminhada para ir, prossiga. É o clamor que o Espírito Santo faz ainda hoje. Até que eles chegaram do lado de fora, e a Bíblia diz que caiu fogo e enxofre, versículo 24, sobre aquelas partes da cidade, da parte do Senhor. A gente não sabe como é que foi a destruição de Sodoma e Gomorra exatamente. Não sabe. Tem aqui a descrição assim que fogo e enxofre. O que a gente sabe é que naquela região onde ficava Sodoma e Gomorra, existe um cheiro de enxofre muito grande, principalmente em cima do Mar Morto. Existem poços de betumes muito grandes e aquilo é uma depressão de mais de 400 metros abaixo do nível do mar, onde fica o Mar Morto, que vai a 600 metros de profundidade. O que é que pode ter acontecido ali? Pode ter acontecido que de repente aconteceu um terremoto e aí aquele enxofre começou a vazar lá das profundezas da terra e veio para a superfície e misturando com betume, com petróleo, que tem ali aqueles poços, aquelas coisas todas, é poça de betume mesmo. Ali, e uma fagulha ali, um raio, qualquer coisa, pode ter no meio do terremoto desencadeado um incêndio tremendo e aquilo tudo sucumbiu. O fato é que desapareceu tudo. Deus deu sumiço naquilo. Veja o que tem no versículo 25. Diz assim: subverteu aquelas cidades e todas aquelas campinas, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Não sobrou nada. Hiroshima, Nagasaki, cidades que foram bombardeadas com bombas atômicas, estão aí. Cidades prósperas, as coisas existem lá. De Sodoma e Gomorra, não acontece nada. Tem que ter só uma grande concentração de sal e enxofre e betume. É tudo que tem lá, na região. Desapareceu tudo. O juízo de Deus aconteceu. Mas no versículo 26 tem uma coisa interessante. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló, no meio daquilo tudo, decidiu olhar para trás. O que é que deu na mulher de Ló? Os anjos tinham dito para ela não olhar, e ela olhou. E ficou para trás. Não sei, a Bíblia não disse se foi uma coisa instantânea,
virou estátua de sal, ou se ela ficou lá e foi consumida pelo fogo e enxofre e virou uma montanha de sal. É fato que, de vez em quando, alguém identifica numa das pedras de sal que tem lá, dizendo aquilo ali parece a mulher de Ló, olha como parece a mulher de Ló. Às vezes que a gente esteve em Israel, eu tive lá 2 vezes, a Ana Paula teve uma vez, tem um local lá que é assim, aquilo lá é a mulher de Ló, aí é um pilar assim, que tem lá e dizem que é a mulher de Ló. Aquilo ali, a primeira chuva que der, desmancha, então vai ver, daqui a algum tempo vai ser outro pilar, que vão dizer que é a mulher de Ló. Não, desapareceu, sumiu. Mas o ponto não é esse. O ponto é, por que a mulher de Ló voltou para trás? E o que é que isso nos ensina? O que é que a gente aprende com isso? A primeira coisa a aprender é que obediência importa. Deus salva, Deus livra, mas ele exige obediência. E a obediência importa. Não é de qualquer maneira. Não vai viver de qualquer maneira. Você é devedor e a obediência importa. A segunda coisa é o perigo do apego àquilo que o mundo oferece. A mulher de Ló olhou para trás, não foi movida por curiosidade espiritual. Deixa eu ver como é que a mão de Deus vai se virar para cá e derramar a ira dele aqui para que a justiça seja feita. Não, não foi isso. Como é que a gente sabe que não foi isso? Porque quando Jesus Cristo falou do perigo de se olhar para trás, ele disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Não fique apegado às coisas que ficaram para trás. A lição é, não olhe para o mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, tem uma coisa que nos dá uma dica do que é que aconteceu na personalidade da mulher de Ló. Diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que ele oferece. Versículo 16. Porque tudo que o mundo oferece é apenas desejo intenso por prazer físico. E isso aqui, como eu estava conversando com um de meus filhos, afeta principalmente os homens. Ele fazendo uma análise do que ele tem visto ultimamente na complicações de casais, ele falou comigo uma coisa interessante, que os homens são atingidos por determinadas coisas e as mulheres são atingidas por outras. Os homens são atingidos muito por questões físicas, imoralidade, pornografia, desvios sexuais. Mas as mulheres não. É na segunda parte aqui, quando diz assim, desejo que há no mundo, desejo intenso por tudo que vemos e orgulho das nossas realizações e bens. Tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. As mulheres são mais atraídas, em geral, por esse desejo intenso de tudo quanto vem. É o consumismo, é o querer. E o orgulho das suas realizações e bens. O desejo de se sentirem realizadas, de terem vida independente, de se mostrarem que são senhoras de sua vida, independente da família, independente do marido. Isso tem atingido muitas mulheres que querem galgar posições e querem ter uma independência maior. A mulher de Ló se sentiu atraída de alguma forma por Sodoma. Estou deixando isso para trás e pensou em voltar atrás. A Bíblia nos manda a gente olhar para frente e não para trás. Finalmente tem a questão da origem dos moabitas, quando 2 filhas de Ló, sobreviventes, o embriagaram para ter relações com eles, para que ele gerasse nela filhos, para que elas tivessem descendência. Deram uma desculpa esfarrapada. Não, é porque acabaram-se os homens do mundo e a gente não tem com quem ter relações para ter filhos. Ora, mas elas fugiram para uma cidade. Da cidade é que foram para a caverna. Então havia os homens lá na cidade para onde tinham fugido. Além do mais, elas embriagaram o pai com vinho. Onde elas conseguiram vinho? Tinha alguém que forneceu vinho para elas? Muito bem. Não era por falta de homens. Era alguma mentalidade mundana de Sodoma, de talvez querer preservar a sua própria descendência, o seu próprio clã.
Mas podia ter pegado e voltado para Abraão. Abraão estava vivo. Por que que Ló não voltou para Abraão? A obtusidade espiritual, desânimo, tinha atingido aquela família ali de uma forma terrível. Se desviar e ir para o meio do mundo nunca dá certo. São coisas muito tristes que aconteceram aqui. O que é que a gente pode pegar e fazer um sumário disso tudo e trazer aplicações para a nossa vida? Dessas 3 histórias aqui. A primeira aplicação que eu quero trazer, eu quero usar uma expressão que o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de usar. É o problema do crente rebocado. Sabe o crente rebocado? Rebocado é um barco que não tem propulsão própria, ele anda rebocado por outro, ele vai sendo puxado por outro. Acontece com carro também, mas é muito mais comum em navios, etc. Tem crente que anda rebocado. Enquanto está vivendo com a reboque do papai, da mamãe, está fiel na igreja, está ali. Ou de um cônjuge. Mas quando acontece, a fé esfria e a pessoa se desvia e abandona a corrida da fé. É um perigo ser crente rebocado. Aconteceu com Joás. Rei Joás, enquanto Jeoiada estava vivo, ele era um servo do Senhor fiel. Depois que Jeoiada morreu, desencaminhou-se completamente. Segunda lição é nós percebermos a relação dessas histórias todas aqui com a história da salvação. Aqui nessa história a gente percebe 2 aspectos. Primeiro, a justiça divina, que é completamente correta e eficaz. Intolerante com o pecado, e vem o juízo. Mas, ao mesmo tempo, Deus exerce misericórdia. E exerce misericórdia pela graça para com aquele que não merece. Pela justiça divina, nós deveríamos ser condenados. Mas pela misericórdia que manifesta a graça de Deus, nós podemos ser salvos. Isso tudo aponta para a salvação. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui é que nossas cidades são versões modernas de Sodoma. Nossas cidades vivem no pecado, na soberba, no lazer, na falta de respeito para com as coisas espirituais e ainda se orgulham disso. Um dia o juízo de Deus virá. Quer seja na forma de uma destruição, de uma guerra, de uma epidemia, ou quer seja no momento da volta de Cristo. O que a gente tem que lembrar é que existe um clamor do Espírito Santo. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Esse clamor é mais atual do que nunca no meio da nossa sociedade. Uma quarta lição é que a tolerância de Deus com o pecado tem limites e o juízo é severo. Deus preserva, às vezes, o ímpio por amor ao justo, mas às vezes a desproporção é tão grande que o juízo vem. E nós temos que saber que o juízo vem. Temos que saber. Quinta lição. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para o mundo, nem para o que no mundo há. O mundo oferece muitas coisas, tenta nos desviar de Deus, mas não podemos olhar para o mundo. Temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e se corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Só assim nós vamos chegar a salvo e receber a promessa. E finalmente, quero lembrar o valor da intercessão, que foi o primeiro ponto que nós vimos aqui. Quando Deus recebeu a intercessão de Abraão para salvar a Ló. Abraão, querendo salvar Ló, intercedeu pela cidade. E Deus foi atendendo, até que chegou um ponto que Deus encerrou a conversa e saiu. Mas os anjos foram lá e resgataram Ló. Veja o que tem no versículo 29 do capítulo 19. Diz assim: ao tempo em que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava.
Na hora do juízo, Deus se lembrou da intercessão de Abraão e salvou a Ló. Nossas orações não são em vão. Glória a Jesus. Deus as armazena e age no momento certo. A intercessão perseverante, honesta, diante de Deus, Deus escuta. Não desanime de orar pelos seus queridos. Não desanime de orar pelas aquelas pessoas que você ama. Deus escuta essas orações e Ele é misericordioso. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para mantermos as lições desse texto tão rico em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.